O pão é um alimento básico em diversas culturas, representando o sustento e a vida. Da mesma forma que a alimentação inadequada compromete a saúde física, a falta de nutrição espiritual em Jesus, o pão da vida, prejudica a nossa vida espiritual. Assim como o pão é indispensável para o corpo, Cristo é fundamental para alcançarmos a vida eterna. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você hoje mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite. Que bom ter você conosco. Se você já está sempre aqui no canal, que privilégio. Seja bem-vindo mais uma vez. Se é a sua primeira vez, ou se você já entrou antes, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Deixe o seu joinha, ative os sininhos para você ser notificado sempre que nós colocarmos algum material novo aqui no canal. Comenta e compartilhe. Quando você faz tudo isso, o YouTube entende que os nossos materiais são relevantes, então ele proporciona para a gente aí uma maior possibilidade de visualizações. Então, conto contigo, conta com a gente, estamos aí para estudar mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2025, da revista da CPAD, da classe dos adultos, né? Já sabemos até qual o tema do próximo trimestre, ainda está um pouco cedo para a gente falar, mas vai ser sobre a igreja em Jerusalém. Então vai ser muito bom, assim que a gente tiver o sumário, a gente coloca aqui para você saber quais serão as lições. Nós estamos então na lição de número 4, que será ministrada no dia 27 de abril de 2025. Vai na descrição porque tem link para você acessar todo o material que a gente coloca aqui, tá bom? Nas nossas redes sociais também a gente coloca. Grupo no WhatsApp, manual da EBD para você ter mais informação, ter mais subsídios para a sua Escola Bíblica Dominical, um grupo para suporte mesmo para a Escola Dominical, então entra lá porque vai te ajudar bastante, tá bom? Também tem link com dinâmicas, subsídio, tem link com a revista, com o livro de apoio de todas as classes, tá? Temos revista do maternal, a classe dos adultos, discipulado, tudo. Então vai na descrição e aproveita todo esse material que estamos disponibilizando para você. Vamos começar então com a nossa oração, vamos orar ao Pai para que juntos nós possamos ter uma boa aula. Em nome de Jesus, ore comigo, não me deixe orar sozinho. Pai, grandioso, querido Deus, obrigado pela oportunidade mais uma vez de podermos falar da Tua Palavra. Nos ilumina, nos ajuda a entender a Tua Palavra, fale conosco, abençoe esse professor, essa professora, esse aluno, esse superintendente, essa classe, Pai, seja ela maternal, seja ela dos juniores, seja do pré-adolescente, adolescente, jovem, qualquer classe da escola dominical, Pai. Abençoa esse professor, capacita ele, em nome de Jesus. Amém. E juntos, claro, sempre seguiremos sendo edificados pela palavra de Deus. Se tiver algum barulho aqui no fundo, tá? Eu peço perdão, tá bom? Mas estamos aí nos adaptando para poder sempre estar gravando com uma melhor qualidade. E como nós temos que trazer esse material para vocês, tá muita barulheira aqui hoje, mas mesmo assim a gente resolveu gravar. Caso saia no fundo, eu peço perdão a você. Vamos fazer o máximo também da edição para ver se a gente consegue tirar, tá bom? Então, gente, na última lição nós estudamos a lição 3 com o título A Verdadeira Adoração. Esclarecemos na oportunidade aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Fizemos com que os alunos compreendessem que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus e integramos os princípios de adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. Hoje, na lição 4, nós temos o tema Jesus, o pão da vida. O texto áureo está em João, capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Então ele é o pão. É uma rica metáfora, já que pão era o alimento básico do mundo antigo, símbolo daquilo que sustenta a vida. Faz conexão direta com o maná do deserto de Êxodo 16,
Como os judeus acabaram de mencionar nos versículos anteriores, Jesus se apresenta como o verdadeiro maná celestial, o pão que não apenas sustenta, mas dá a vida eterna, conforme o versículo 51. A verdade prática diz que Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Então Jesus é o pão da vida, ele sacia a fome espiritual. Na lição passada nós vimos que ele sacia a sede espiritual. Nessa lição veremos que ele sacia a fome espiritual. Então, para o sedento espiritual, ele é a fonte de água viva. Para o faminto da alma, ele é o pão vivo. Para o perdido e cansado, ele é o descanso e a direção. E ele é o pão que sacia a fome espiritual, não de alguns, mas de todo o ser humano. No versículo 51, Jesus diz que eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer, qualquer um, comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der à minha carne, eu darei pela vida do mundo. Então esse pão, ele sacia a fome da humanidade. Desde a queda, o homem carrega um vazio existencial. Como dito por Agostinho, fizeste nós para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. A fome espiritual é a busca desesperada por sentido, identidade e paz. E só Jesus, o pão vivo, pode suprir isso. Nem religião, nem filosofia, nem prazeres do mundo podem saciar a fome da alma. A igreja precisa anunciar Jesus não apenas como Salvador que perdoa, mas como alimento que transforma, que sustenta, que permanece, dá vida e que transcende essa vida, nos dando a vida eterna. O Evangelho de João apresenta Jesus como pão da vida, destacando a sua missão de oferecer sustento espiritual e vida eterna ao pecador. Assim como o pão físico é indispensável para a sobrevivência do corpo, o Senhor Jesus é essencial para a saúde da alma, pois somente Ele pode saciar a fome de Deus. Então, nessa lição, compreenderemos o significado de depender de Jesus como nosso alimento diário, espiritual, e como a sua obra nos garante a vida eterna. Dessa forma, seremos conduzidos a uma comunhão mais profunda com o Senhor. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 14. João capítulo 6. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, desde o episódio do capítulo 4 do livro de João, no encontro com a mulher samaritana, Jesus se revelou como Salvador do mundo, atraindo as pessoas da aldeia de Sicá a aceitarem-no como o Messias prometido. João 4, do 39 a 42. 2 dias depois, Jesus partiu de Sicá e foi completar sua viagem à Galileia, no versículo 43. Nessa viagem, Jesus passou por Caná da Galileia e curou o filho de um oficial do rei que estava enfermo, dando apenas uma palavra ao pai do menino que estava em Cafarnaum. Jesus também percebeu que a multidão o procurava por causa de seus milagres e não por sua mensagem, do versículo 39 ao 42. No capítulo 5,
O texto diz que Jesus subiu a Jerusalém mais uma vez, porque havia uma festa dos judeus, e era o dia de sábado. Em Jerusalém, Jesus foi a um lugar que era conhecido como Tanque de Betesda, aonde havia muitos enfermos esperando o mover das águas por uma ação angelical, para serem curados de suas moléstias. Naquele lugar, Jesus dirigiu-se diretamente a um homem paralítico havia 38 anos e ordenou que aquele homem se levantasse, tomasse a sua cama e começasse a andar. E o milagre aconteceu, no capítulo 5, versículo 5 ao versículo 8. Em seguida, seus inimigos constantes, os fariseus e os escribas, o questionaram sobre a cura do paralítico num dia de sábado. E Jesus deu-lhes a resposta que mereciam, capítulo 5, do 9 ao 11. Já no versículo 16 ao 47, depois de operar esse milagre, Jesus, em um discurso, declarou-se filho de Deus e igual ao Pai. Suas declarações encheram de ódio seus inimigos, e por isso queriam matá-lo. Cristo conhecia os desígnios do Pai e sabia que não era hora de ser morto pela humanidade como o glorioso sacrifício. Por esse motivo, ele resolve voltar a Galileia, indo especialmente para Tiberíades, no capítulo 6, já no versículo 1. O Evangelho de João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, apresenta a narrativa de um dos mais notáveis milagres de Jesus quando alimentou uma grande multidão de homens, mulheres, jovens e crianças com 5 pães e 2 peixinhos. Os estudiosos discutem as questões de lugar e época da realização desse milagre, porque Jesus havia saído de Jerusalém, na Judéia, e resolveu ir para a Galileia, na cidade de Tiberíades. Nesse lugar, Jesus percebeu que uma multidão o procurava somente por causa dos milagres e curas feitas entre o povo. Em Jerusalém, os opositores religiosos judeus, além de rejeitá-lo como Messias, ainda procuravam matá-lo. Há um espaço de tempo de quase 1 ano entre a estada de Jesus em Jerusalém e sua viagem para a Galileia. O primeiro versículo do capítulo 6 de João começa com estas palavras: depois disto. Que coisas foram essas? Foram os incidentes provocados pelo discurso de Jesus aos judeus de Jerusalém, que o fizeram sair da cidade e tomar o caminho da Galileia. Isso aconteceu durante a festa da Páscoa, no capítulo 5. No capítulo 6, aproximaram-se quase 1 ano depois, outra vez, a festa tradicional da Páscoa, 1 ano antes da sua crucificação. João se preocupava em enaltecer a Cristo perante o mundo. A história do milagre dos pães e dos peixes encontra-se nos 4 evangelhos, a saber, Mateus no capítulo 14, Marcos no capítulo 6, Lucas no capítulo 9 e João vamos estudar hoje no capítulo 6. Vejamos então como a nossa lição está organizada no nosso mapa mental. A palavra-chave é vida. E na teologia, vida é mais do que existência física. É relacionamento com Deus. Jesus declarou em João 14,6 ser ele o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a vida verdadeira só é encontrada em Cristo. O cristão vê a vida como um dom divino. Existe a vida no sentido biológico, porque na biologia, vida é a capacidade de crescer, se produzir, responder a estímulos e manter a homeostase. É o conjunto de processos físico-químicos que sustentam os seres vivos. Em hebraico, é sharim, reflete a riqueza e complexidade da vida. Curioso que a vida no hebraico já vem no plural, ou seja, vida em todas as dimensões. No grego é zoe, é vida espiritual e eterna, usada nos evangelhos e epístolas para descrever a vida que vem de Deus. Também há bios, que é a vida natural e física. Na Bíblia, nós vemos diferentes termos para vida. A Bíblia usa várias palavras para a vida, como zoe, que é vida plena e eterna, e bios, que é vida física. Em Gênesis, Deus soprou o fôlego da vida, é o neshama, no homem, um ato divino que nos torna seres viventes. Então a vida no sentido bíblico é abundante, eterna e santa. Na espiritualidade cristã, a vida é comunhão com Deus, é andar no Espírito, é viver pela fé e frutificar, é estar vivo espiritualmente e nascido, em contraste com a morte espiritual causada pelo pecado. Esse esboço é do material do pastor Joiade Serra, muito bom por sinal, tá? Vou fazer o seguinte, vou deixar também na descrição
dar o link para você acessar o material do pastor Joiade Serra, que é um material também que a gente usa bastante, e no decorrer da lição também você vai ver a gente usar bastante aqui. Essa lição tem como objetivos instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação, refletir a respeito aos desafios da fé e correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus, o pão do céu. E essa lição está dividida da seguinte forma. Tópico 1, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação, em 3 subtópicos. O primeiro, a multiplicação de pães e peixes. O segundo, o milagre. E o terceiro subtópico, qual era o interesse da multidão. O segundo tópico traz como tema Jesus desafia a fé dos discípulos, também dividida em 3 subtópicos. O primeiro, e Jesus subiu ao monte. Subtópico 2, o desafio para os discípulos. E o terceiro subtópico, uma lição de provisão. E o tópico 3 tem como título Jesus, o pão que desceu do céu, também dividido em 3 subtópicos. O primeiro tem como título uma pergunta: qual é o real interesse da multidão? Subtópico 2, o pão do céu. E o subtópico 3, o que é comer o pão? A leitura diária trouxe segunda-feira João 6, 30-31, Jesus e a revelação do pão do céu. Terça-feira, Jesus, o pão que desceu do céu, do versículo 41 ao 42. Quarta-feira, versículo 52 ao 56, Jesus, a verdade revelada nos símbolos da carne e do sangue. Quinta-feira, João 7, versículo 6 ao 8, a chegada da presente hora de Jesus. Sexta-feira, João 8, 31-32, Jesus, a verdade que liberta. E sábado, João 8, 41 ao 47, Jesus, a verdade vinda do Pai. A nossa introdução diz que o Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Então, João, com o propósito de apresentar o Filho de Deus, demonstrando seu poder ilimitado de criar o que não existe, através da multiplicação, para saciar a fome da multidão. Ao mesmo tempo, é feito um paralelo com ele próprio sendo o pão da vida para saciar a nossa alma. Então, o primeiro tópico, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Subtópico 1, a multiplicação de pães e peixe. Subtópico 2, o milagre. E subtópico 3, qual era o interesse da multidão? Perceba que essa pergunta, nós já vimos o mapa mental, ela vem 2 vezes. E vamos entender então isso. Subtópico 1, a multiplicação de pães e peixes. Então, com a mulher samaritana, Jesus ele usa a comparação entre a necessidade da água física para matar a sede e como ele próprio é essa água que sacia a alma. Aqui ele usa a fome física para despertar a multidão sobre a necessidade de saciar a fome espiritual. Como foi destacado na outra lição, na lição 3, veja como Jesus ele é estratégico. Jesus ele olha o ambiente, ele olha a necessidade do povo, ele olha o cenário em volta dele e ele usa sempre aquilo para poder trazer verdades espirituais. Então, aqui ele usará a fome física para despertar a multidão sobre a necessidade de saciar a fome espiritual. Então, cada evangelho nos fornece uma perspectiva com detalhes diferentes sobre essa primeira multiplicação de pães e peixe. Mateus ele nos informa que haviam também mulheres e crianças. Marcos e Lucas relatam que a multidão foi organizada em grupos para serem alimentadas. Apesar de o foco não ser fornecer um relato em ordem cronológica, João ele menciona que a multiplicação dos pães ocorre após os eventos discutidos no capítulo 5, usando a expressão, como eu disse aqui na introdução, depois disso. No entanto, isso não foi imediatamente como eu já relatei na introdução, considerando o próprio calendário judaico entre a festa mencionada no capítulo 5, versículo 1, que alguns acreditam ser a festa dos tabernáculos,
e a Páscoa, né, do capítulo 6, versículo 4. Então teriam se passado cerca de meses ou até mesmo um ano entre esses eventos. No subtópico 2 nós temos por tema o milagre. Agora, o que é o milagre? É um fato ou um acontecimento sobrenatural que Deus realiza para confirmar o seu poder, seu amor, sua mensagem. O milagre, ele nunca tem um fim em si mesmo, o que significa que ele não ocorre apenas para impressionar ou resolver uma situação momentânea. Ele tem um propósito maior, que é revelar a glória de Deus e confirmar a mensagem bíblica da salvação. E nós temos sempre que lembrar, que trazer à mente, que o tema principal do Evangelho de João é apresentar Jesus como Filho de Deus. Jesus é Deus. E dessa forma, ele é onipotente. Por isso, apesar de usar matéria já existente, no caso aqui, o pão e o peixe, ele aumentou a quantidade de forma sobrenatural. Então, o propósito desse milagre é mostrar que Jesus tem poder sobrenatural de trazer à existência aquilo que não existe, mesmo que ele tenha usado a matéria. No Antigo Testamento, nós observamos Deus operando por meio de seus servos em milagres semelhantes. Por exemplo, a multiplicação da farinha e do azeite, que Deus fez através de Elias, em 1 Reis capítulo 17, do 8 ao 16, onde aquela mulher tinha um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Então veja que Deus ele multiplica através do que já tem. Outro exemplo também é a multiplicação do azeite da viúva, lá em 2 Reis capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7, onde Deus usa Eliseu. Essa viúva, ela tem um pouco de azeite em casa. Então Eliseu pede para ela pegar vasos emprestados e a partir da matéria que tem, o pouco, Deus ele multiplica. E Jesus faz semelhante isso no Evangelho de João. E é interessante que João ele prefere o termo sinal a milagre, o que sugere que tal milagre tem um propósito além do visível. Então, o propósito desse milagre é revelar a identidade de Jesus como divino. Os sinais, segundo João, devem produzir fé. Nós estudamos isso aqui na primeira lição. João, no capítulo 20, versículo 31, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esse é o propósito do Evangelho dos milagres citados por João, aliás, de todo o Evangelho de João. Então, vamos ver aqui os eventos anteriores ao milagre. Conforme demonstrado por Filipe, Mateus 6,7, ele disse que seria necessário uma grande fortuna para alimentá-lo. Conforme demonstrado por André, no versículo 8 e 9, André ele traz um garoto com 5 pães e 2 peixes, mas não crê que seja o suficiente para alimentar a multidão. Os eventos durante o milagre. Jesus toma a única comida existente, 5 pães de cevada e 2 peixes, ele dá graça e ordena a sua distribuição. E aí vem a abundância de comida, capítulo 6, do 11 ao 13. Depois de todos terem comido, ficarem satisfeitos, sobraram 12 cestos cheios. E os eventos posteriores ao milagre. A decisão do povo, concluindo que Jesus é o Messias, eles planejaram coroá-lo rei. E aí no versículo 15 nós vemos a partida do Salvador. Ele se retira rapidamente para os montes. Agora, a multidão queria coroar Jesus rei. Mas qual era o interesse da multidão? É claro que nós temos necessidades materiais e precisam ser resolvidas, ser supridas. Mas elas não representam as únicas necessidades que temos. Como cristãos, nossa perspectiva de vida deve ser diferente, pois desfrutamos das bênçãos espirituais, que é bem mais do que o material. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, nós somos chamados a priorizar as coisas do alto e não as desse mundo. Paulo fala isso muito bem em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Se já ressuscitardes com Cristo, pensai nas coisas que são do alto e não nas da terra. Caso contrário, estaremos nos comportando da mesma forma
que os que não conhecem a Cristo. Jesus ele percebe que essa multidão ela está atrás dele apenas pelo físico, pelo passageiro, pela bênção. E enquanto eu falo aqui, eu acho que você pensou em algumas igrejas hoje, e algumas pessoas hoje, né? A campanha da bênção, a procura pela bênção, e se esquece do dono da bênção. Infelizmente, pensando no que as pessoas gostam e não no que elas realmente precisam, muitos cultos e pregações têm sido preparados apenas para agradá-las. O foco está quase sempre em bênçãos materiais. Tem igreja que quase todo culto, em toda hora, todo evento é voltado para a prosperidade financeira, material, bênção material. Quando a ideia principal transmitida gira em torno de bênção material, dificilmente as pessoas buscarão o próprio doador das bênçãos. Pessoas motivadas a seguir a Cristo por interesses materiais podem, mais cedo ou mais tarde, desistir diante das aflições ou se tornar cristãos infrutíferos, sufocados pelos cuidados e preocupações dessa vida. Jesus falou isso na parábola do semeador. Aquela semente, no capítulo 13 de Mateus, versículo 20 ao 22, né, que cai no meio de pedregais, que logo nasce, é alguém empolgado, né, que rapidamente mostra já uma empolgação, né, ela recebe a palavra com alegria, e Jesus diz que logo, né, ela recebe a palavra com alegria, é rápido, só que essa rapidez não ajuda ela a criar raiz em si mesmo. Então, é de pouca duração, porque quando chega a angústia, quando chega a perseguição por causa da palavra, essa pessoa logo se ofende. E aí o que acontece no versículo 22? O que foi semeado entre os espinhos, ele ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, quando nós buscamos apenas o que é temporal, apenas as bênçãos passageiras como essa multidão, a tendência é que nós esqueçamos do dono, do doador da bênção e que nós não tenhamos raiz. Então, qual a finalidade dos milagres de Jesus? Em primeiro lugar, a glória de Deus. Um dos objetivos dos milagres de Jesus era para a glória de Deus. O próprio Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 3, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Também Lucas 19, 37, Mateus 15, 31. O segundo propósito, não menos importante, é a salvação de almas. Os milagres realizados por Jesus conduziam o povo ao seu encontro. Mateus 14, do 34 ao 36, quando ele chega em Genezaré, todos os homens daquela cidade reconheceram ele e mandaram em todas as terras que trouxessem todos os enfermos. Então, um dos propósitos era salvar almas, era curar. Tá? E o terceiro propósito era a confirmação do seu ministério. Em Atos 2, 22, no discurso de Pedro, ele diz que Deus aprovou Jesus com sinais, maravilhas e prodígios. Deus fez através de Jesus no meio do povo, né, para essa confirmação. Então, esses eram os propósitos dos milagres de Jesus. Como resumo, nessa primeira parte, no episódio do milagre da multiplicação, Jesus percebeu que a multidão o seguia por outros interesses. O tópico 2, Jesus desafia a fé dos discípulos. Subtópico 1, e Jesus subiu ao monte. Subtópico 2, o desafio para os discípulos. E subtópico 3, uma lição de provisão. E Jesus subiu ao monte. Muita gente quer saber que monte era esse, né? Mas se João não registrou o nome desse monte no Evangelho, em outras ocasiões ele menciona, né, explicitamente o nome dos locais. Isso indica que para ele essa informação, né, era irrelevante. Ele não vê necessidade de registrar o nome do monte. Agora, quando Jesus sobe ao monte, ele se assenta com seus discípulos, então ele avista a multidão que se dirigia ao seu encontro. E por isso ele decidiu testar um dos discípulos. E quem foi o felizado? Filipe. E Jesus pergunta para Filipe: onde compraremos pão para que estes comam? Filipe não responde diretamente à pergunta feita por Jesus. Enquanto Jesus questiona sobre onde comprar pão, Filipe foca em quanto seria necessário. E Filipe, então, ele pergunta: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Mas o versículo 6 diz que Jesus fazia isso para testar a fé deles. Mas vamos focar aqui na resposta de Filipe.
O denário, né, ou o dinheiro que Filipe cita, era uma moeda romana de prata que equivalia aproximadamente a um dia de trabalho de um trabalhador comum ou semi-especializado, conforme, por exemplo, em Mateus 20, versículo 2 ao versículo 13. Segundo o comentário bíblico de Moody, um denário seria suficiente para 30 refeições. Filipe, ao mencionar que seriam necessários 200 denários para alimentar a multidão, estava se referindo a um valor que proporcionaria aproximadamente 6.000 refeições. 200 vezes 30, né? No entanto, ele conclui que nem isso seria o suficiente, considerando que havia 5.000 homens, tá? Além de mulheres, jovens e crianças, tornando a quantidade insuficiente para satisfazer a necessidade de todos. Jesus está testando a fé de Filipe e também dos discípulos, porque todo o relacionamento de Jesus com os seus discípulos sempre estava fundamentado em ensinamentos práticos. E se o relacionamento com Jesus se fundamenta em ensinos, como é possível desejar se relacionar com ele sem aprender sobre ele por meio de sua palavra? É de suma importância que nós conheçamos Jesus através da palavra de Deus. Como é que nós vamos se relacionar com ele sem conhecer a vontade dele, sem saber o que ele quer, sem saber o que ele deseja? Está tudo na Bíblia, na palavra de Deus. Então, para se manter um relacionamento com Deus, é preciso conhecer a ele através da sua palavra. O subtópico 2, o desafio para os discípulos. Então, o Senhor, ele se utilizou de uma situação necessitada para transmitir aos discípulos uma valiosa lição. A vida na Terra, ela pode ser uma luta desafiadora. Alguns problemas parecem maiores do que os nossos recursos. É exatamente isso que acontece nesse cenário com os discípulos. Tá? Exigências ultrapassam a nossa capacidade e respostas estão além do nosso alcance intelectual. O mundo é vasto e somos pequenos, além de naturalmente inclinados a pensar apenas no plano horizontal e nunca verticalmente. Os discípulos teriam que aprender sobre a dependência de Deus, e não em uma circunstância, mas em todas as coisas, mesmo aquelas que nós achamos que podemos resolver com nossos próprios recursos, como fez Filipe. Tudo o que somos e tudo o que temos é por causa da graça dele. Então nós temos que aprender a depender de Deus. A Bíblia diz, no versículo 5, sobre a pergunta que Jesus faz a Filipe, né, que ele fez isso para testar. O termo testar aqui no grego, peirazon, não tem conotação de tentação ao pecado, obviamente, mas de prova que visa fortalecer. Jesus sabia o que ia fazer, mas queria sondar a fé de Filipe, que o responde com a lógica humana no versículo 7. André tenta uma solução alternativa, mas igualmente limitada, no versículo 9. Ele traz o menino com 5 pães e com 2 peixinhos, né? O que dá a entender que eram peixes pequenos. Mesmo trazendo, André traz com dúvida. Ele faz uma pergunta, mas o que é isso aqui para tantas pessoas? O que Filipe e André ainda não haviam entendido era que com Jesus, o impossível é o ambiente normal de fé. Eles enxergaram a escassez, mas Jesus vê a oportunidade para revelar o poder divino. Então nós temos que aprender sempre a nos planejar, sempre a contar com o plano vertical. Sempre olhar para o alto, sempre depender de Deus e nunca no horizontal, nunca apenas vendo o que temos à nossa disposição, qual é o recurso, o que temos para nos ajudar, mas sempre contar com Deus. Então, esse desafio foi para desafiar realmente a fé dos discípulos. E no subtópico 3, vamos ver uma lição de provisão. Então, eles trazem um menino que tinha um lanchinho dele da tarde, 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos, capítulo 6, versículo 9. É com isso aqui que Jesus vai realizar o milagre. E a quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para guardar o que sobrou. E a Bíblia é clara em afirmar que todos comeram e se saciaram. Então a provisão, essa lição de provisão que fica para nós também, né? A provisão é o ato soberano de Deus de suprir a necessidade do seu povo de forma graciosa, suficiente e no tempo certo. O que muitos desconhecem é que necessidades não são deleites.
Deleites são desejos ou prazeres pessoais que, embora possam ser agradáveis, não são essenciais à sobrevivência ou cumprimento da vontade de Deus. São vontades ligadas ao conforto, à satisfação emocional ou material, muitas vezes motivadas pelos desejos carnais. Necessidades são básicas e legítimas. Deleites podem ser legítimos ou não. Dependendo do seu propósito e da motivação do coração, Deus promete suprir as nossas necessidades. Por exemplo, em Mateus 6, no versículo 31 ao 33, em Filipenses 4, no versículo 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então Deus, ele, dependendo do propósito e da motivação do meu coração, ele pode sim suprir as minhas necessidades, mas ele não garante o atendimento de todos os deleites. Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebei porque pedi mal, para o gastardes em vossos deleites. Outra lição que Jesus ensina é da graça e distribuir o pão, mostrando que toda a provisão sempre começa com gratidão. A lógica no reino de Deus é invertida. Quem entrega multiplica e quem retém perde. Então, Jesus, ele mostra, ele primeiro dá graça para depois multiplicar. Fica uma lição para a nossa vida. Quando aprendermos a ser gratos, Deus irá sempre suprir as nossas necessidades. Então, o resumo dessa segunda parte, no episódio do milagre da multiplicação, nosso Senhor desafiou a fé de seus discípulos. E aqui fica uma pergunta: se ele desafiou a fé dos discípulos, será que nós não somos discípulos? Se ele desafiou a fé dos discípulos em situações de escassez, será que ele hoje não desafia a nossa? Então fica uma lição para a nossa vida. A última parte dessa lição, o tópico 3, Jesus, o pão que desceu do céu. Qual era o real interesse da multidão? Subtópico 1. Subtópico 2, o pão do céu. E subtópico 3, o que é comer o pão? Então nesse tópico veremos Jesus, o pão que desceu do céu. O milagre da multiplicação aponta para uma verdade maior. Jesus é o alimento espiritual que dá a vida eterna. Subtópico 1. Qual é o real interesse da multidão? Então, lendo esse episódio, no versículo, no dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum. João fala isso no versículo 22 e 24. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara. Versículo 26. Disse-lhes, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então o Senhor, ele compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Eles desejavam um líder que satisfizesse as suas necessidades materiais. No entanto, para eles, Jesus vai oferecer além do pão físico. Ele queria oferecer o pão que desceu do céu. É interessante que para Nicodemos ele usa o símbolo da água, do vento. Para a mulher samaritana ele usa a água como o símbolo e mostra que a água que ele oferece pode saciar a sede da alma. Para a multidão de João 6, ele usa o pão como símbolo de si próprio e o que ele poderia oferecer. O único pão que alimenta a alma, o sustento espiritual que dá a vida eterna. Os três olharam com ótica humana. Nicodemos, ele faz uma pergunta: como pode um homem adulto tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? A mulher samaritana, ela responde: dá-me dessa água para que eu não volte a esse poço. E a multidão buscava Jesus pelo pão físico. Eles queriam um líder social que suprisse as necessidades físicas e momentâneas. E quantos de nós olhamos a vida por esse lado? A vida não se resume às necessidades físicas. O foco do crente deve estar na busca por Cristo, por sua palavra e, por consequência, a vida eterna. Porque é só isso que satisfaz plenamente o coração e o propósito da existência. Jesus não tinha receio de ensinar a verdade, mesmo que isso significasse a diminuição do seu número de seguidores. Mas essa é a verdade. Lá no versículo 66, muitos discípulos pararam de segui-lo. Mas ele apresenta essa verdade. Ele sabia o que se passava em seus corações. E por isso ele os confrontou com a verdade. Eles não queriam Jesus.
mas eles queriam ser alimentados por Jesus. Ainda hoje, século XXI, Igreja de Cristo, Assembleia de Deus ou qualquer que seja a denominação, muitas pessoas não querem Cristo, querem o pão que ele oferece. E o que é o pão que ele oferece? É a porta aberta, é o milagre momentâneo, passageiro, é a condição financeira. Quantos hoje não buscam a Cristo, buscam o que Cristo pode dar? E é assim que essa multidão estava. Esse era o real interesse da multidão. Muitos hoje seguem um Jesus como um líder social. Existe até igrejas que a propaganda, né, o comercial da igreja é sobre isso. Não, hoje eu tenho uma vida financeira, uma vida social agradável. Hoje eu sou um advogado, hoje eu sou... Meu irmão, ser cristão é muito mais do que isso. Depender de Cristo é muito mais do que isso, isso é muito pequeno. Isso é muito pífio, passageiro. O evangelho é muito mais do que isso. O reino de Deus é muito mais do que isso. Ser cristão é muito mais do que isso. Aí olha só o subtópico 2. O pão do céu. O maná aponta para Cristo. E Jesus mostra que ele é superior ao maná do deserto. Então vejamos um paralelo entre Cristo e o maná do deserto. O maná veio do céu. Jesus veio do céu quando os homens estavam nas trevas. Êxodo 16:8 e João 8:12. O maná caía no orvalho. Cristo, como homem, foi gerado pelo Espírito Santo. Êxodo 16:13, Lucas 1:35. O maná não foi maculado pela terra. Cristo não tinha pecado. 2 Coríntios 5:21, Hebreus 4:15. O maná era pequeno e branco, o que sugere a humildade e a pureza de Cristo. Êxodo 16:14, Mateus 11:19, Mateus 20, 27 ao 28 e Filipenses 2, versículo 8. O maná tinha sabor doce. Cristo, que é a palavra viva, é doce para os que creem nele. Êxodo 16:31, Apocalipse 10, do 8 ao 11. Então Cristo, ele é superior ao maná do deserto. O maná era temporário, Cristo é eterno. O maná era físico, Jesus é o alimento espiritual. O maná apontava para Cristo. Assim como Israel buscava o maná diariamente para sobreviver, precisamos nos alimentar da palavra de Deus e manter um relacionamento constante com Cristo para crescer espiritualmente. Pedro fala em 1 Pedro 2:2, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Ou seja, se você teve o novo nascimento da lição 2, tá? Você precisa, como alguém, como um recém-nascido, alguém que nasceu de novo, de um leite racional. Aí Pedro fala, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então a tendência é crescer. Isso significa que só em Cristo encontramos satisfação existencial, vida eterna. Toda tentativa humana de preencher o vazio sem ele resultará em frustração. Jesus é o único alimento que nutre a eternidade. Quando Jesus se revela, eu sou o pão da vida, versículo 35, o termo eu sou, ego eimi, é carregado de peso teológico, é o mesmo usado por Deus em Êxodo 3:14. Aqui, Jesus não apenas oferece o pão, ele é o pão. E mais, ele é o que desceu do céu. No grego, cátalas, apontando para a sua origem divina. Jesus usa esse termo em João 7 vezes, afirmando a sua identidade divina. Eu sou o pão da vida, aqui no versículo 6, eu sou a luz do mundo, no capítulo 8, eu sou a porta das ovelhas, no capítulo 10, eu sou o bom pastor, também no capítulo 10, do 11 ao 14, eu sou a ressurreição e a vida, no capítulo 11. A sexta vez, eu sou a verdade e a vida, no capítulo 14. E a sétima vez, no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Agora vejamos a importância do pão para o homem. O pão é o alimento mais consumido do mundo e o mais universalmente material do pastor Joiade. Como eu disse, eu vou deixar a descrição aí, o link na descrição para você acessar o material do pastor Joiade. Universalmente conhecido, o pão é citado na Bíblia com vários significados. Quando a Bíblia fala de pão, está se referindo a algo muito mais profundo do que uma simples massa de trigo. Em Gênesis 3:19, o pão é citado pela primeira vez dos lábios do próprio Senhor Deus. Nesse caso, o pão se refere a todas as necessidades básicas da família.
Em Êxodo 16:4, o Senhor faz uma promessa ao seu povo, prometendo enviar chuva de pão no deserto. Em quarto lugar, no Salmo 104:15, a Bíblia afirma que o pão fortalece o coração e sustenta as forças, uma clara tipologia a respeito de Jesus. No João 6, versículo 48, o Senhor Jesus se identifica como o pão da vida. Ele se apresenta como alimento universal do homem. Jesus é o alimento espiritual que mata a fome do mundo inteiro. O significado espiritual do pão. Devido à sua grande importância universal, o pão traz muitos significados espirituais nas Escrituras. O profeta Amós já havia profetizado que a palavra de Deus seria tão desejada como pão e água, Amós 8:11. Segundo lugar, Mateus 4:4, Jesus disse que nem só de pão pode viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em Mateus 26, do 26 ao 30, o Senhor Jesus dá um novo sentido ao pão, o simbolizando como seu corpo partido por nós. Em João 6, 54 e 55, Jesus confirma a significação espiritual do pão na Santa Ceia. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna. Agora, temos que ter cuidado com a heresia da transubstanciação, que eu vou falar agora. Cristo é o mesmo alimento eterno, João 6,51. Ele é quem mata a fome espiritual do homem. Ele é o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, o alimento eterno, o maná escondido e a árvore da vida, conforme Apocalipse 2, do 7 ao 17. Agora, que heresia é essa da transubstanciação? Por que falar dela? Porque alguns interpretam esse texto como a Santa Ceia. E aí a Igreja Católica, por exemplo, né, ela traz a ceia como um sacramento, e quem toma a ceia, Jesus está falando que quem come do pão, né, que é a carne dele, tem vida eterna. Então quem não participa da ceia não é salvo. E a ceia, a Santa Ceia para o católico, é um meio, junto com o batismo e com outras obras, né, de salvação. Isso é heresia. O que é a heresia da transubstanciação? A substância do pão e vinho é transformada em corpo e sangue de Cristo. A aparência externa do pão e do vinho permanece a mesma, mas a substância interna é alterada. A origem desse conceito foi em 1545 a 1563, onde foi desenvolvida na Idade Média pela Igreja Católica e formalizada no Concílio de Trento. Portanto, é uma heresia católica e não devemos crer nisso. Também existe a consubstanciação, tá? Que é uma doutrina luterana que crê que o participante come o corpo e bebe o sangue, embora não houvesse ali transubstanciação. Nós cremos, gente, que o pão e o suco são apenas elementos que simbolizam o corpo e o sangue. Portanto, pão é pão e o suco continua sendo suco. Apenas representam. E não é, né, disso que Jesus está falando aqui, tá, no capítulo 6. Então nós vamos ver na última parte o que significa comer esse pão. Não se trata de comer fisicamente, mas de crer em Jesus, recebendo como Salvador e Senhor. No versículo 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então esse é o sentido, tá, de comer o pão. Assim como o pão é essencial para a vida biológica, Jesus é essencial para a vida espiritual e eterna. Devemos observar uma mudança nas palavras de Jesus, ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Tá? No versículo 53 e 54. Mais tarde, Paulo faz uma associação simbólica entre o pão da ceia e a carne de Jesus ao afirmar: isto é o meu corpo, né? Isto é o meu sangue, lá em 1 Coríntios 11. Então, comer a carne e beber o sangue significa receber a Cristo pela fé, participando de sua vida e sacrifício. No contexto judaico, o sangue representava a vida, Levítico 17:11. Então, beber do sangue de Cristo significa aceitar o seu sacrifício e se apropriar da vida que ele oferece. Na última ceia, Jesus usou linguagem semelhante ao instituir o pão e o vinho como símbolos de seu corpo e de seu sangue. Por exemplo, no Evangelho de Lucas 22, 19 e 20. No entanto, João 6 não se refere diretamente à ceia, mas sim à fé contínua em Cristo, ou seja, uma comunhão, né, como o alimento espiritual da alma. Então, lições extraídas para a vida do cristão. Em primeiro lugar, a necessidade da multidão espiritual. Todo aquele que é nascido de novo, João 3, 1 Pedro 1,
13, 4 e 23, 1 João 5, 18. Todo esse que nasceu de novo precisa buscar diariamente alimentar-se espiritualmente com a palavra de Deus. E aí está uma série de referências bíblicas para você, tá? Pois, bem disse o salmista, bem-aventurados que guardam teus testemunhos e o buscam de todo o coração. Salmo 119, verso 3. A segunda lição é a confiança na providência divina. No milagre da multiplicação, Jesus nos ensina que na caminhada cristã, às vezes somos desafiados pelas circunstâncias adversas. Foi assim com os diversos personagens da Bíblia, mas eles puderam experimentar a providência divina em meio à adversidade. E aí tem mais uma série de textos bíblicos para você pegar essas referências. Portanto, no dia seguinte ao milagre da multiplicação, nosso Senhor afirmou ser o verdadeiro alimento espiritual do ser humano. A conclusão diz que nessa lição compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao nosso alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial, que proporciona vida em abundância eternamente. Então, a lição que temos diante de nós propõe uma reflexão acerca dos alimentos espirituais inadequados que não preenchem a nossa real necessidade espiritual. Assim, é fundamental que dependamos exclusivamente de Jesus como nosso sustento diário. Ele nos alimenta espiritualmente e nos habilita a fazer as escolhas em nossas atividades e relacionamentos. Portanto, vamos orar para encerrar essa lição. Ore comigo, não me deixe orar sozinho. Pai, obrigado, Senhor, por essa aula de hoje. Obrigado por sabermos, Senhor, que temos um alimento que nos sustenta para a eternidade. Obrigado por nos alimentar, por nos nutrir. Obrigado pela Tua palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos nutre. E que nós possamos se firmar nisso. Abençoa a nossa aula presencial, na nossa classe, na nossa igreja. Cada professor, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Ilumina. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu espero ter contribuído para mais essa lição e, permitindo Cristo, eu espero contribuir com as demais lições. A próxima lição de número 5 tem como tema a verdade que liberta. Não perca também os próximos vídeos aqui no canal, não somente da lição da Escola Dominical, mas nossos podcasts, nossas aulas, todos os vídeos voltados à Palavra de Deus. Não perca também o vídeo do questionário dessa lição. Um abraço, fique na paz, Deus abençoe sua vida.